Dom João, pode abrir seu microfone e iniciar. Está com o microfone agora? Tem microfone agora? Agora está, sim, senhor. Ok. Então, nós vamos rezar o Pai Nosso, lembrando... sempre é bom a gente lembrar, né, esse Pai que dá sentido a tudo, né? Acho que a vida inteira é uma descoberta dessa relação pessoal e também depois comunitária com o Pai, né? E nós temos experiências de Pai muito diferentes, né? Então, às vezes é difícil, porque a nossa experiência não reflete totalmente a experiência do Pai. E precisamos realmente acertar essa intimidade com o Pai, né, que depois nos transforma em intimidade com o Filho e com o Espírito Santo, e que para nós é fundamental, é o nosso ponto central, né? É ali que está o coração de tudo, né? E depois desse encontro, digamos assim, com a Santíssima Trindade, é claro que a consequência é a fraternidade. E hoje, eu acho que na vida cristã e, sobretudo, para nós, na vida consagrada, esse retorno a uma vida fraterna autêntica, não individualista, mas autêntica, é fundamental também para a gente entender o amor de Deus por nós e depois a beleza da vida na fraternidade. Então, a gente vai rezar nesse sentido. Depois, vamos rezar também a Ave Maria, porque Maria é a que deu uma resposta mais bela, simples, profunda, né, a essa missão que vem de Deus para nós. Ela disse sim com clareza, né? Ela disse sim com consciência, mas ela disse sim também. O microfone está fechado. Dom João, seu microfone fechou novamente. Está aberto agora? Agora sim. Tá bom, então. Deu para entender o que eu falei ou estava tudo fechado? Então vamos rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. o meu áudio está caindo, eu não sei o que tem, sabe? Ele está caindo, o áudio, né? De vez em quando ele cai. Não sei o que é isso. Algum problema que está aí no conjunto aí da orientação. Eu abro e ele cai, né? Tá bem, Dom João, vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá bom. Eu posso começar, né? Por favor. Então ontem nós fizemos um percurso que, digamos, engloba, digamos, a nossa reflexão, essa economia, que vocês já sabem, né, a partir daquele documento que nós conseguimos realizar, depois do ano da vida consagrada, economia a serviço do carisma, de cada carisma, né, e também a serviço da nossa missão, porque a nossa economia ela não é de qualquer maneira, né, é uma economia que tem uma fonte precisa e que quer se aperfeiçoar, né? Nós queremos partir sempre
desse nosso contato direto com a pessoa de Jesus e com o Evangelho. É dali que nós adquirimos a força, né? A orientação, a luz pela qual nós depois caminhamos. E hoje o Papa nos lembra, então, e a gente vê aqui no nosso dicastério, mas eu penso também em muitas das nossas experiências, a gente vê que precisa, de novo, fazer essa escolha que Jesus diz. Não podemos servir a dois senhores. Né? Não podemos servir a Deus e servir também o dinheiro. Ele fala concretamente o dinheiro. E, naturalmente, o dinheiro não é uma coisa má em si mesma. Ela depende do uso que é feito dele. Né? Essa escolha é uma escolha comunitária e é uma escolha pessoal que nós temos que fazer. Nós não vivemos a economia de qualquer modo. Nós vivemos a economia tirando, digamos, do Evangelho a luz pela qual nós caminhamos. E tudo que nós fazemos em economia precisa refletir os valores do Evangelho. Quando não reflete, nós colocamos entraves, né, depois ao desenvolvimento da luz do nosso carisma e ao desenvolvimento também da vida cristã em nós e também naqueles que estão ligados à nossa família. E nós fizemos um percurso ontem, depois tivemos um diálogo muito bonito, muito rico, né, em torno do que nós comentamos. E hoje eu queria lembrar apenas algumas coisas que são fundamentais nessa nossa visão. Qual é a visão que nós temos da igreja hoje? A primeira coisa, porque nós estamos inseridos na igreja, estamos aí inseridos na igreja, isso é importante para nós, né? Então, a nossa visão é uma visão que parte do Evangelho, mas parte do Evangelho e do Concílio Vaticano II. Nós hoje precisamos tomar consciência, esse concílio, realizado nos anos 60, né, 62 a 65, digamos, a marca profunda de toda a igreja. Foram 2.500 bispos na época que falaram em nome da igreja, que estudaram em nome da igreja, que viveram esses 4 anos ou 3 anos juntos, né? E trouxeram para nós uma coisa nova que era não colocar-se contra o mundo, mas colocar-se em diálogo com. E isso modificou muito o modo concreto de viver da igreja, porque em vez de viver sempre em contraste, em contraposição, esse diálogo levou a gente a descobrir também esses sinais dos tempos, né, que vão aparecendo ao longo dos séculos, né, e que vão nos ajudando a caminhar no caminho correto, com a sensibilidade de cada tempo. Isso, por exemplo, já ilumina muito aquilo que a gente sente dentro dos nossos carismas. Muitos dos nossos carismas estão ricos de história, às vezes de alguns séculos até, e alguns carismas até já de 1 milênio, mais de 1 milênio, né? Eu visitei aqui uma comunidade de monges, os camaldulenses, que já tem 1.500 anos, né? Então, a gente fica admirado da força, da duração, da beleza desses carismas que fizeram uma síntese da vida cristã, né? E então esta luz que nós buscamos no tempo, ela, porém, tem que ser adaptada ao momento de hoje. Não podemos viver simplesmente de saudosismo, né, ou de mundo de estruturas envelhecidas que depois não dizem mais o Evangelho, mas carregam fortemente o nosso caminho. Uma coisa importante que aconteceu na vida consagrada com o concílio foi o fato que nós não fomos tanto vistos nesta condição de, digamos, vocação de perfeição do Evangelho, porque a vida era chamada de perfeição evangélica, mas fomos recolocados na visão da igreja, povo de Deus. Nós somos parte integrante, parte essencial. A vida consagrada é parte essencial da igreja, Então, nós não somos também organismos independentes que temos nosso caminho por própria conta, mas estamos inseridos e a nossa missão, ela participa, junto com toda a missão da igreja, do caminho do Evangelho na história, com aquela luz particular trazida pelos nossos fundadores. Então, isto é importante a gente ter presente. É coisa geral, né? Mas é uma visão da qual nós partimos. E esse fato de pertencer ao povo de Deus, né, todos nós também,
fez com que a gente se deslocasse de uma vida de perfeição evangélica que existe também, sem dúvida, né? Nós devemos buscar essa forma de vida segundo Cristo, né? Que inclui também, no caso nosso, o celibato, a pobreza e a obediência, né? A castidade, a pobreza e a obediência, como em Jesus. Mas ela faz parte dessa nossa vocação comum, que é importante. A gente tem que passar para uma visão muito mais do nosso batismo, né? A partir dali. O batismo fez da gente possuir a única dignidade que nós temos, que é a dignidade de filhos de Deus, né? Não existe outra. Todos nós, eu, cardeal, né? Irmão, uma irmã, um padre, digamos, um casado, né? Uma pessoa em uma profissão, no que fosse, todos nós temos sempre a mesma dignidade. Isso tem que entrar no nosso coração. A nossa igreja não pode mais ser uma igreja de castas, né? Separada em gente mais importante e gente menos importante. Mas precisamos ser irmãos de verdade. Então, esse segmento de Cristo agora é o ponto de onde nós partimos. Eu digo isto porque a nossa economia ela parte destes princípios do segmento de Cristo. É porque eu sou um discípulo de Cristo que eu tenho esta visão da economia, né? Não é por outra coisa, não é simplesmente pela capacidade tecnológica ou pelo preparo. Tudo isso são instrumentos necessários, mas há modo de entender que é do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo vive a economia deste modo, né? E isso eu penso que é importante lembrar do concílio, justamente porque é central, né? É central para nós. Isso é um caminho que estamos fazendo como um processo, não conseguimos ainda fazer tudo perfeito, mas estamos indo nessa direção. É um processo vital de crescimento. Depois desses últimos tempos, justamente por serem tempos de muita transformação, nós estamos num momento de renovação, de retomada da vida consagrada, que a gente pode chamar de reforma. Por quê? Porque a igreja também, de vez em quando, ela entra em reforma. E não é a primeira vez, agora com o Papa Francisco, já na história da igreja, muitas vezes apareceu essa reforma, e a vida consagrada, junto com a igreja, então entra também em uma reforma importante. Nessa reforma, entra também uma mudança no nosso estilo de viver a economia, né? Isso que a gente fala dessas coisas nas quais estão envolvidas a nossa vocação. O ano 2015 foi um ano importante para nós, porque naquele ano o Papa tinha convocado todos nós para aquele ano da vida consagrada. Nós vivemos com muita intensidade. Eu me recordo, já estava aqui em Roma há alguns anos, né? Mas a intensidade, como seja os de mais anos de vida consagrada, como também sejam os jovens, nós vivemos isso com uma paixão grande. Eu me lembro realmente de encontros que a gente não podia nem imaginar, de 1.500 pessoas aqui em Roma, de 600 pessoas, e uma alegria de poder rever a nossa vida. E isso aconteceu em todo o mundo. Fizemos viagens que a nós marcaram muitíssimo. Nós viajamos muitos países. Eu contei, na época, 30 países que eu viajei naquela época. Mas era pelo desejo de encontrar os consagrados, de revermos juntos o caminho que estamos fazendo, né? E isso se faz também porque nós estamos procurando nos adaptar a esse momento atual da igreja, né? A esse momento atual que exige de nós essas mudanças. E nós encontramos no nosso meio fragilidades, né? Que vieram com o tempo, que vieram com a nossa tradição. Nós temos estilos de vida que envelheceram, né? Não apresentam mais vitalidade, não apresentam mais valores, ficaram tradições, às vezes, inúteis, fora do tempo, né? E isso cria dificuldade, né? Nós tivemos essa crise fortíssima da vida comunitária como consequência do quê? Especialmente de uma espiritualidade exageradamente individual. Caímos no individualismo espiritual, buscávamos a nossa ligação direta com Deus e perdemos o contato com os irmãos, ou o contato com os irmãos, com as irmãs,
se tornava sempre um problema para nós. E, digamos assim, um dos santos nos alertou no passado que, às vezes, a vida comunitária é uma grande penitência, né? Ele dizia, a minha máxima penitência é a vida comum. Mas ele dizia isso porque ele sabia que era a melhor penitência para ele, isto é, poder viver bem a vida comunitária. E hoje nós entendemos muito mais profundamente isso que foi a experiência das primeiras comunidades na igreja. Nesse período também entraram na vida consagrada muitas ideologizações. Nós nos situamos à esquerda, à direita, no centro. Nós combatemos uns contra os outros, né? Nós encontramos na vida consagrada atualmente abusos de vários tipos, abuso de poder, abuso de consciência, isso é hoje um problema que a gente está encontrando muito, abusos afetivos, abusos, inclusive, com crimes, etc. Né? Isso não está presente só num tipo de vida, como, digamos, consagrada, está presente em vários tipos. Né? E a gente se alegra realmente que esses abusos hoje estão sendo denunciados. Foi o Papa Francisco, juntamente com o Papa Bento também, mas, sobretudo, agora o Papa Francisco, que nos alertou e nos fez despertar, sobretudo, não para a visão de quem comete o crime. A gente estava parado muito nisso, né? Comete o abuso. Ora, às vezes, sejam pessoas importantes da nossa vida consagrada. Às vezes, vêm até dos nossos próprios superiores, né? Mas a gente ter um olhar das vítimas. E esse olhar é um olhar sofrido. Nós tivemos pessoas que viveram 30, 40 anos com segredos interiores que nunca tiveram a coragem de abrir, que os fez sofrer durante todo esse tempo. Essas pessoas estão começando a falar. E é bom que falem, deixem que falem. Nós temos que nos organizar com essas comissões em nível diocesano, pequenos grupos também dentro das nossas congregações, para a gente poder acompanhar bem de perto essa questão, né? E eu fico muito feliz que a igreja é uma das primeiras instituições que teve a coragem de abrir os seus pecados. Isso para nós é uma vantagem, porque não tem ferida que cure se não é aberta, né? Se não é purificada, se a gente não tira a casca e faz ver o que está dentro, se a gente não tira o que está estragado, né? Então, precisa partir daí, não tem outro jeito. Se a gente encobre, depois, mais tarde, vira, digamos, uma coisa que é impossível de corrigir, né? Nós, então, passamos a conhecer mais de perto toda essa vida, não para um desânimo, mas para a gente retomar o Evangelho, retomar realmente. Nós perdemos o sentido da pobreza, né? Hoje, podemos dizer assim que muitas das nossas congregações não só possuem muitos bens, isso não é mal, né? Mas usam os seus bens de tal maneira que não se diferenciam de grandes empresas. Nós não somos empresas, nós somos comunidades, né? Nosso princípio de organização não é o poder do dinheiro, mas é o mistério de Deus presente no meio de nós. O mau uso do dinheiro dentro das nossas comunidades, quanto nós tivemos e temos esses problemas, né? Os desequilíbrios afetivos e sexuais e são consequência de uma visão puritana do corpo, né? A gente escondia muitas coisas, né? Eu lembro na minha vida, eu sou mais, digamos, de mais tempo, né? Quanta coisa nesse campo não foi aberto, não foi dito, não foi acompanhado, né? E a gente depois carrega essas tensões, esta falta de equilíbrio que às vezes depois explodem em realidades que são muito duras. Nós também temos um problema gravíssimo hoje, dificilíssimo, que todos nós estamos vivendo e nós mesmos estamos revendo nossas posições pessoais. São essas escolhas que são feitas um compromisso só por um tempo, né? Então, eu faço meu voto perpétuo de fidelidade, mas no ano seguinte eu encontro a pessoa que fez o voto perpétuo deixando o caminho da consagração. Então, essa perseverança não faz parte da nossa cultura. A nossa cultura dissolveu, está dissolvendo qualquer forma de fidelidade. Criamos, então, esta infidelidade. Nós temos um problema do envelhecimento das nossas comunidades. E, com o envelhecimento,
Nós temos o problema também de não dar o valor suficiente a essa etapa da vida. Muitas comunidades privilegiam isso, é lindíssimo, cuidado com os mais velhos, mas outros estão em casas separadas. Visitei aqui em Roma uma comunidade dessas, onde a congregação não tem mais contato com as idosas, elas são administradas por grupos econômicos ou grupos, digamos, que trabalham com esse tipo de trabalho. Outras comunidades vivem com seus envelhecidos, as suas envelhecidas, dentro das próprias comunidades, coisa lindíssima e coisa de grande valor, porque justamente há um grande valor na pessoa do idoso. Nós temos também ainda, né, além desse envelhecimento, né, temos também na vida contemplativa, a vida contemplativa se tornou, em muitos lugares, uma vida paralela à igreja, totalmente independente da igreja, ligada apenas aos seus códigos de espiritualidade, mas sem um contato maior com toda a vida da igreja. Isso também é algo que a gente está, digamos, procurando resolver, né? Aí, então, o que vem de consequência, né? A diminuição das vocações, e nós temos também esse problema que eu acenava ontem, nós temos mais de 400 institutos de vida consagrada, menos de 100 membros. Menos de 100 membros. Isto quer dizer que daqui 5 anos, 10 anos, ou não vão existir, ou, digamos, estarão numa condição tão difícil que terão que fazer a fusão com algum outro carisma, né? E, então, essa frase do Evangelho do Papa Francisco, né, que vem para nós hoje, ninguém põe vinho novo em odres velhos, uma frase muito boa para nós consagrados, porque senão o vinho novo arrebenta os odres, né? O odre velho ele não sustenta a força do vinho novo. E o pior é que perdem-se o vinho e os odres. Então, diz Jesus, vinho novo em odres novos. Do Evangelho de Marcos, né, do capítulo 2, do versículo 22. Esta frase foi lembrada para nós já em 2014, né? E aí, então, esse princípio da reforma também da vida consagrada, a gente vê que tem aqui um apelo tipicamente evangélico, por isso que a gente pode pensar que também todas as palavras que o Papa disse em torno da vida de pobreza e da economia, quanto realmente precisamos dessa reforma econômica também. E, nesse sentido, então, né, que nós queremos caminhar. Aí, então, quanto, nesse momento, toma importância a questão da formação, né? Essa dimensão da formação, ela tem que mudar um pouco os parâmetros. Nós não podemos mais ficar no que nós tínhamos até agora. Temos que ir no sólido das coisas, mas nós temos que mudar muita coisa que nós fazíamos. Tem, digamos, hoje, comunidades que reproduzem fielmente o que se fazia e sempre se fez no passado, com as características do passado, e se muda uma vírgula, é aquele problema dentro da congregação. Se criam até as divisões, né? A formação inicial, ela tem que ser uma formação enquadrada numa formação. O conceito é de formação permanente, isso é o discípulo de Jesus, e nunca para de se formar. Ele só vai acabar de se formar o dia que ele morrer. Então, ele morreu, está formado, né? Esse já está pronto para participar da glória de Deus, né? Nós temos que redescobrir mais na formação uma dimensão que ficou muito escondida, em nome de uma certa obediência, em nome de um certo sacrifício, de uma certa penitência, nós acabamos destruindo a dimensão humana. Essa dimensão humana, ela precisa vir à tona fortemente. Nós precisamos amar, não com o Código de Direito Canônico simplesmente, nós precisamos amar as pessoas, as nossas comunidades, com esse coração de carne, né? O coração de carne é um coração que se envolve com a pessoa do outro. Seja ele bom, seja ele não bom. Mas não se envolve de cima para baixo. Se envolve como o irmão verdadeiro do outro, né? Nós temos que modificar muito a questão que nós desconstruímos, que é a relação homem-mulher. Deus criou o homem e a mulher, não criou só o homem, não criou só a mulher. Quantas vezes a espiritualidade nos afastou profundamente um do outro na vida consagrada?
era perigoso se aproximar do outro lado, né? Essa é uma visão maniqueísta, é uma visão puritana, é uma visão que não é do Evangelho, né? Nós precisamos, então, reconstruir, mas não só na cabeça, reconstruir na convivência normal de nós consagrados. Por isso que a gente está favorecendo muito que, assim como acontece já há muitos anos no Brasil com a CRB, a facilitar que a CRB seja feita de homens e mulheres, não separados em dois grupos, né? Para que a gente possa assimilar também a beleza do outro lado, né? E nos enriquecer com o caminho de todos, da parte masculina e feminina. Nós precisamos agora rever também o serviço da autoridade, se já chamamos serviço da autoridade, porque ela se transformou em poder, e o poder domina, o poder, que às vezes é poder também econômico, né? Há um fato aqui na Europa muito significativo com relação ao pessoal que vem, ao pessoal jovem que vem de outros países, né? Eles chamam, muitas vezes, agora está mudando bastante, graças a Deus, mas eles chamam os mais jovens para serviços e para sustentar as comunidades que estão morrendo, mas não chamam para repartir nem a autoridade e nem a economia. Isso fica na mão daqueles que são do lugar, né? Eu digo, tem uma certa sabedoria nisto, mas também tem uma visão realmente anti-evangélica, né? Ou nós somos irmãos e aprendemos a fazer entrar na corresponsabilidade todos, né? Ou senão nós não estamos no lugar certo. A posse e o uso dos bens, nesse contexto, precisam readquirir o seu sentido evangélico. Nós nos deixamos seduzir pela força do dinheiro. Eu posso dizer isto porque hoje, como a gente lembrava ontem, nós temos comunidades onde, para poder ter o SUS, por exemplo, nos hospitais, a comunidade cede os valores evangélicos. Então, é capaz de deixar passar coisas pesadíssimas como a eutanásia, como o aborto, como as operações para transformação de sexo, né? E nós fazemos isso, às vezes, com uma certa naturalidade, porque precisamos do dinheiro que o Estado nos dá. Esse caminho aqui é tão pernicioso que é o caminho pelo qual se começa a dissolução de um carisma. Ele vai morrer porque ele serve o dinheiro, né? E não dá para a gente fazer um meio termo, não tem esse meio termo. Nós ou temos clareza e realizamos a custo de nos tornarmos mais pobres, ou senão nós vamos, digamos, matando a força do carisma, que é uma luz que vem do alto. Nossos fundadores, nossas fundadoras, não nos dão um exemplo de apego ao dinheiro. Ao contrário, às vezes eram até exagerados demais no outro lado, né? Mas confiavam profundamente na ação de Deus na própria vida. Bom, quanto ao documento nosso que está nos orientando, e que eu ontem dizia, o Fernando até acentuava isso, né? Mas a gente precisa voltar a estudar esse documento. Nós o fizemos com a participação de muita gente. Houve 2 simpósios, foram envolvidas mais de 2.000 pessoas, né? Houve especialistas e tudo. Quer dizer, é um documento que veio à tona com o desejo de ajudar, né? Depois temos todo o direito canônico, que também nos ajuda. Hoje vocês vão entrar muito nisso, né? Então, essas coisas são para quê? O que nós queremos nesse momento? Eu vou recordar a vocês. Primeiro, prosseguir o caminho de reflexão eclesial sobre os bens e a sua gestão. Nós precisamos continuar sempre pensando mais profundamente dentro desta linha do Evangelho, dentro da linha também do profissionalismo. São as 2 direções que o Papa nos deu, né? Então, continuar essa reflexão. Envolver-nos também com aqueles que têm mais capacidade do que nós, né? Mas não perder de vista que nós temos que conduzir este processo dentro da vida cristã e dentro do nosso carisma. Isso é importante. A omissão, nesse momento, vai levar realmente a problemas, né? Não se trata só de renovar a técnica e inserir as conquistas que foram feitas da ciência econômica. Se trata, junto com isto, de preservar essa direção que nós damos, esse testemunho que nós devemos dar. Isso, se não houver isso aqui, nós ficamos fora do mistério de Deus. E fora do mistério de Deus, nós matamos o carisma. Conhecer, explicitar e realizar as normas do direito canônico sobre os bens, que são normas
muito boas. Hoje, me parece, Fernando, que vocês vão entrar mais nisso, né? Inclusive, tem questões aí próprias ligadas ao Brasil, dentro da legislação atual, que precisam ser adaptadas. Isso é ótimo. Precisamos juntos buscar estas ajudas, né, para que a gente faça as coisas bem feitas. Sugerir o uso de alguns instrumentos de planejamento e programação para a gestão das obras. Isso nós podemos fazer em conjunto. Tem comunidades nossas, de várias congregações, que administram muito bem o dinheiro, né? E tem uma capacidade assim quase natural, e já fazem muitos anos. Tudo isso é patrimônio daquela congregação, mas pode ser patrimônio também das outras congregações. Tem questão de ser maior ou menor, porque se sabe fazer isso ou aquilo, mas tem a questão da ajuda recíproca. Nós precisamos repensar a economia em todos os níveis da vida consagrada, desde o nível pessoal até o nível, digamos, que é mais estrutural, né, da nossa congregação. Buscar fidelidade ao carisma, voltar a ser um sinal de fidelidade à igreja e ao evangelho, sobretudo, naturalmente, a pessoa de Jesus Cristo, e esta voz, digamos, fortíssima, que cresceu tanto na igreja nos últimos tempos, e o Papa Francisco tem no seu coração, que é voltar a igreja para os pobres. Se a gente olha o mistério de Cristo, o mistério da encarnação é um mistério de pobreza de Deus, né? A tal ponto, não só de ele se fazer homem, mas ele foi ocupar o último lugar. Por exemplo, encanta a gente por causa disso, né? Eu ver essa criança que é dona do universo ter casa, né? Não ter aquecimento, né? Não ter comida disponível, ir para um lugar onde não tem nenhuma segurança. Por quê? Seguramente é porque nos ama, né? Porque nos queria dar um exemplo por onde ir. Depois, se nós voltamos o nosso olhar para o mistério pascal, ainda é mais dramática a coisa, porque o Senhor vai ocupar o último lugar no meio daqueles que mais erraram, sem ter errado ele, né? E dar vida por nós. Então, ficou, digamos assim, um testemunho que é irreversível, que não dá para contrariar a argumentação desse modo de viver. Mas se o discípulo não vive buscando o que fez o mestre, então ele não é mais discípulo. Nós precisamos voltar a este mistério da encarnação e ao mistério pascal, né? Depois, então, dentro disso, essa virada da igreja, não que nós não tenhamos de acompanhar todos os campos nos quais os nossos carismas nos colocaram. Isso não precisa abandonar, mas nós precisamos ter esse olhar de onde nós partimos, para onde nós vamos, para onde nós queremos construir a vida. Isso vai produzir frutos realmente belíssimos. O Evangelho lhe traz em todos os tempos uma novidade. Há uma novidade que não desaparece nunca. Inclusive as culturas, elas se tornam mais perfeitas quando se aproximam seriamente do Evangelho. É bonito isso, porque há uma diversidade enorme de culturas, mas elas podem caminhar juntas se elas se aproximam do Evangelho, por causa dos valores humanos e divinos que o Evangelho possui. Interessante que quando o Papa Francisco vai explicar para nós, né, que a nossa vida tem que ser a memória vivente, né, viva, né, do Cristo pobre, a vida consagrada tem que ser assim, né? Essa centralidade de Cristo, essa novidade do Evangelho, ele diz o seguinte, que a pobreza não parte, eu achei interessante, ele não parte da pobreza simplesmente econômica, ele parte da pobreza que consiste em fazer a vontade, não a própria vontade, mas a vontade do Pai. A primeira pobreza é essa mudança interior, onde eu passo a contar com o estilo de Deus, né? E acredito no estilo de Deus. Não acho que isso é secundário, que é coisa do passado, né? E também o serviço, não a competição, não o abuso, digamos, no relacionamento com os outros, não o escravizar ninguém, não instrumentalizar ninguém, mas esse serviço com os irmãos e as irmãs, seja quem for. Então, esta visão é a visão da pobreza autêntica. Ela toca o nosso ser, digamos, naquilo que é a nossa obediência a Deus.
E a economia também ela tem que ter essa característica. Nela, nós obedecemos a Deus. Eu sugiro a vocês que, se puderem, devido à importância que tem esse processo de passar da nossa própria vontade, de a gente estar no centro das coisas, para deixar o Senhor estar no centro, essa meditação sobre a carta de Paulo aos cristãos de Filipos, aos filipenses, no capítulo 2 e nos versículos de 5 a 11. Eu gosto sempre de partir do versículo 5, quinto, porque ali está escrito, né? Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, estou falando assim espontaneamente, né? Sendo ele de condição divina, não se apegou ansiosamente ao fato de ser Deus, mas essa palavrinha que é fundamental, esvaziou-se. É a típica experiência do amor, é a típica experiência do relacionamento autêntico, é este esvaziar-se de si mesmo, né? Este fazer-se próximo através da aproximação já da nossa parte, a partir de nós mesmos. É um texto extraordinário para a gente compreender o sentido da vida, que dá sentido também à economia. E sobre essa questão do aprofundamento desse ponto, aqui não dá para fazer, porque não temos o tempo para isso, né? Mas esse é o caminho que nós entendemos que pode conceder aos pobres aquilo que o Papa diz, a primeira misericórdia de Deus. Pobre é aquele que recebe, é aquele a quem Deus concede a sua primeira misericórdia. Então, quando nós nos tornamos também pobres, nós entramos nessa misericórdia de Deus. Esta preferência divina tem depois as consequências na fé e na vida de todos os cristãos, porque nós somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Então, partindo aí desta questão, nós vemos que o homem e a mulher, seu verdadeiro bem, são a razão de ser da economia. Não é o proveito, não é o lucro, né, como atualmente a sociedade escolheu, né? Dinheiro tem que gerar outro dinheiro e tem que gerar de qualquer maneira, passando por cima, destruindo, matando, mas precisa gerar. Não é a nossa maneira. Nós precisamos que essa mentalidade entre na economia, na organização social, a partir das nossas organizações, das nossas escolas, dos nossos serviços sociais, da nossa política, etc., né? Para que a gente possa, digamos, ter esperança de algo de novo. A economia nossa, cristã, só pode existir se tiver um rosto humano. Se ela não tiver um rosto humano, ela não deve existir. E começa dentro da nossa casa. Por exemplo, quantas congregações pensam, digamos, na necessidade de equilibrar as obras, mas esquecem aquelas que são as que permitem que o carisma continue e são deixadas à margem, são deixadas sozinhas, não são olhadas, não são cuidadas, né? Então, nos voltar mais para esse lado. Ontem a gente falava também de nos libertar, né? É uma expressão que vem do Papa Francisco, né? Da ditadura de uma economia sem rosto, sem finalidade, para a gente entrar numa economia verdadeiramente humana. Eu estou apenas começando, mas estamos já no final aí do meu tempo, né? Mas eu estou alegre, mesma coisa, não tem problema não, viu? Essa economia de rosto humano é uma economia, então, que ela vai gerar credibilidade, né? Se a gente viver assim, a gente tem realmente isso. Ela não é neutra, é uma economia que gera valores de novo, né? Numa sociedade onde tudo está diluído, tudo está reduzido ao que cada um individualmente quer fazer, depois há o contraste, quando temos que respeitar os direitos também dos outros, né? Aqui, para nós, o trabalho é um trabalho muito bom, tenso, que pode ser realizado. Buscar que a economia transforme as nossas realidades, as realidades que nós influenciamos, em realidades com rosto verdadeiramente humano. Tudo deve conduzir a isso, também a nossa forma de organização.
e eu já falei das pessoas também, nós temos a necessidade de rever todos os relacionamentos, seja com os jovens, né? Por que os jovens são tão segregados na formação? Por que eles não participam mais de perto da vida da comunidade? Talvez até porque na comunidade muitas vezes não se encontra aqueles valores que a gente ensina teoricamente. Por que temos esses problemas com os nossos velhos, com o desprezo dos anciãos, né? Não vejo em todo lugar isso, no Brasil também há, mas, digamos, menos do que a gente vê por aqui, né? E depois a economia, digamos, ela como um instrumento, para nós lembrávamos disso, da ação missionária da igreja. A economia deve estar em função do carisma e do evangelho, não de outra coisa. Se a gente põe a economia a serviço do enriquecimento, uma estabilidade que nos tira completamente da missão, essa economia não tem sentido nenhum, né? Então, é melhor realmente a gente ter menos estruturas, né? Mas ter uma vida mais autêntica que atrai e dá sentido ao nosso viver e dá alegria interior, né? Inclusive, nós vamos com esse modo de conversão, a gente vai acabando sendo pessoas que são bem mais sadias, viu? E aí a gente economiza muito na nossa questão também de remédios e de médicos, né? Bom, nós tocamos num assunto também outro dia a respeito da economia, da questão dos bens, né, que são esses bens. Eu queria ver se conseguia aqui dizer a vocês. Quando a gente falava dessa missão, a economia a serviço da missão, é claro que a gente tem que pensar na sustentabilidade das obras. Quem é realmente diretamente responsável pela sustentabilidade sabe disso, né? Mas essa sustentabilidade, ela tem uma característica que é ligada a esses princípios. E dentro da sustentabilidade, ontem nós falávamos do patrimônio estável, não é, Fernando? Me lembro, e houve um pouco de dificuldade inclusive, de esclarecer bem essa parte. Eu só queria indicar para vocês, já que chegamos a esse ponto, eu queria indicar que no número 39 do documento Economia a Serviço da Missão, do Carisma e da Missão, no número 39, vocês encontram o elenco de todas as coisas que são identificadas como patrimônio estável. E também o espírito, como deve ser, digamos, construído isto, né? De modo que eu não queria deixar em aberto aquela pergunta, embora o doutor Hugo tenha dado assim um bom encaminhamento, eu também dei um complementozinho, mas que a gente pudesse pensar. Então, há necessidade de um patrimônio estável, nós temos que ser responsáveis, né? Por exemplo, nós todos temos que ter um fundo de segurança para algumas coisas. Quem tem responsabilidade tem que ter, né? Amanhã acontece uma coisa, você é responsável por uma estrutura, por pessoas, você não cuidou, você não tem nada em mãos, né? Isso não pode acontecer. É falta realmente de pobreza quando a gente faz assim. Mas não pode ser motivo de apego, de falta de testemunho, etc. E depois aqui teria, digamos assim, toda essa parte que vocês vão ver, digamos, a partir de agora, né? Que são digamos, essa parte prática, né, que vem à tona quando a gente fala do caminho da economia, dos meios da economia, dos instrumentos da economia, né, por onde nós devemos passar. E aí eu vou só citar algumas coisinhas aqui, mas depois vocês vão retomar. Então, primeira coisa, fidelidade a Deus e ao Evangelho. Eu não canso de insistir sobre essa questão, né? Segunda coisa é essa fidelidade nossa ao carisma. O carisma é uma luz que vem do alto. Ela não é construída pelos nossos equilíbrios humanos. Ela foi doada pelo Senhor. Nós somos responsáveis pelo dom recebido. Ele vem do alto, esse dom, né? Então, isso leva a escolhas práticas que tenham uma certa direção, um certo contexto. Então, pobreza. Então, uma austeridade responsável, a nossa humildade saudável e uma sobriedade feliz, né? Isso temos que construir na pobreza, né? O respeito à natureza eclesiástica dos bens. Aqui precisa que as congregações despertem para perceber que os bens
da sua congregação, da sua ordem, da sua sociedade, não são só bens da sociedade, da ordem, da congregação, mas são bens eclesiásticos, né? Nós temos aqui umas situações muito ambíguas, né? Por exemplo, sobraram no mosteiro 4 monjas, né? As 4 monjas, elas têm um patrimônio que, às vezes, firma nenhuma tem, né? Porque foi construído na história. Elas não são donas daquilo. E muitas vezes estão, digamos, administrando aquele patrimônio como se fosse pessoal. Não é assim. Eu falei da vida contemplativa. Na vida ativa temos o mesmo problema. As brigas, às vezes fenomenais, entre bispos e superiores gerais, né, ou ecônomos, a respeito dos bens, né? Outro problema que precisa ser superado, porque nós todos trabalhamos na mesma direção. O princípio da sustentabilidade das obras, já falamos. A necessidade de prestar contas. Ninguém, digamos, administra se não presta contas do que faz. Esse negócio de ter uma economia escondida, né? Isso não tem sentido para nós. O governo da economia, ele tem que se basear no direito universal e no direito próprio. Não é feito de qualquer maneira, assim, digamos, a partir, digamos, do gosto pessoal de quem administra ou da autoridade daquele momento, né? Então, partir, digamos, para essa atitude mais ampla. Aí entra a orientação do Papa, a orientação da congregação para os consagrados, os nossos capítulos gerais, nossos capítulos provinciais, né? E, nesse sentido, há uma estrada por onde nós passamos para construir esta nossa administração em pobreza, né? Temos depois tantos outros instrumentos que cada um conhece um pouco nas suas... A figura do ecônomo, né? A questão das comissões. As comissões, na questão de capacidade para administrar, elas são importantes. Elas têm que ter sempre um governo que vem da parte do carisma. Mas essas comissões são importantíssimas, né? Porque elas ajudam a inserir o caminho da economia, da sustentabilidade, inserir pessoas que têm qualificação, que têm, digamos, experiência, que têm capacidade, né? Então, nos ajudam muitíssimo. Hoje não temos que ter medo nenhum desse trabalho em conjunto com os leigos. Claro que quando um leigo é um discípulo de Jesus, facilita muito mais, né? Porque o princípio é o evangelho. Às vezes nós temos também leigos com os quais nós não podemos contar, porque tem outros critérios, então é natural que vão puxar para outro lado, né? Depois, a questão do ecônomo, né? O ecônomo tem que fazer algumas escolhas de discípulo de Jesus e é importante, né? Eles têm que estar sempre em formação também, não podem parar onde já chegaram, né? Eles têm que ser capazes de caminhar e ter outros que caminham com eles, como dizíamos ontem, né? Podem trabalhar sozinhos. Tem outra figura importantíssima, seja para o aspecto civil quanto religioso, que é o representante legal, né? Esse é uma pessoa importante, porque representa oficialmente o caminho, né? Contenuto condiviso viene adattato allo schermo. Per vedere o que aconteceu aqui. Parou de... Não estão mais me ouvindo? Não, Dom João, acho que alguém apertou alguma coisa para... Já voltou ao normal. Estamos ouvindo, sim. Muito bem, muito bem. Eu já estou terminando, viu? A colaboração, já falamos dos profissionais externos, o controle interno em economia é importantíssimo, as delegações, nós precisamos aprender a delegar, mas quando a gente delega, a gente precisa acompanhar. O acompanhamento tem que vir diretamente de dentro do carisma, isso é necessário, né? Essa questão da personalidade jurídica, civil e religiosa, isso cada um de nós sabe através dos próprios países, né? O que é necessário. O modo da aquisição dos bens, a condivisão dos bens, o patrimônio estável, como nós dissemos, a aquisição de imóveis, né? Para tudo isso, já existe todo um caminho e uma orientação concreta. As novas construções que nós fazemos, por onde passar, né? As autorizações da Santa Sé, que falávamos também disso, né? Depois, a locação de imóveis, né? Entra-se em tudo aquilo que se refere à economia. A alienação de imóveis,
quantos imóveis nós estamos perdendo porque nós não sabemos dialogar dentro da igreja. E nós estamos perdendo bens que são bens preciosos. Daqui a pouco a crise passa, as vocações voltam e nós ficamos sem os meios, né? Precisa pensar, né? Quantas das nossas propriedades foram jogadas fora porque nós não temos mais gente para cuidar, né? Isso precisa cuidar, precisa cuidar. Eu queria terminar esse momento com uma frase do Papa, né? Não vou mais citar outras coisas que vocês encontram no documento, mas eu queria ler esse trechinho, porque assim ajuda a gente a concluir, né? Não esqueçamos, isso foi dito pelo Papa em 2017, na primeira Jornada Mundial dos Pobres, né? 2017. Não esqueçamos que para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de tudo, uma vocação a seguir Jesus pobre. Não significa ficar sem nada, mas seguir Jesus pobre. É um caminho atrás dele, de Jesus, e com ele, com Jesus. Um caminho que conduz à bem-aventurança do reino dos céus. Não é um caminho de esvaziamento dos bens, mas é de plenitude, né? Pobreza significa um coração humilde que sabe acolher a própria condição de criatura limitada e pecadora para superar a tentação da onipotência, que ilude a pessoa de ser imortal. Os ricaços geralmente pensam isso, né? Depois se enfrentam realmente com a sua pobreza e fraqueza, como todos nós, igualmente. A pobreza é uma atitude do coração que impede de pensar no dinheiro, na carreira, luxo, como objetivo da vida e como condição para a felicidade. Não está aí o caminho da felicidade. Ao contrário, a pobreza é a pobreza que cria as condições para assumir livremente as responsabilidades pessoais e sociais, não obstante as próprias limitações, confiando na proximidade de Deus e sustentados pela sua graça. A pobreza, assim entendida, é a medida que permite avaliar o uso correto dos bens materiais, ou também viver em modo não egoísta e possessivo as relações e os nossos afetos. Então, acho que estamos em construção, né? Em construção. Eu, sinceramente, digo a vocês, quando eu revejo essas coisas, e já revi várias vezes, muitas coisas me parecem sempre novas, né? Eu sinto uma alegria de ver como a nossa visão cristã ela é libertadora, né? Ela nos introduz no mistério e não é de carência, mas é de abundância. Mas precisa passar pelas condições que o Evangelho pede. Obrigado pela escuta de vocês. Obrigado, Dom João. Chegou para mim aqui algumas perguntas que eu quero fazê-las para o senhor. Eu sabia que você não ia me largar, viu? Mas eu vou só ficar um pouco. Eu não vou ficar aqui 1h30, não, viu? Tá bom, mas vai ser rápido, Dom João. Seguinte, a primeira, acho que são poucas perguntas, Dom João, mas a primeira é assim, ó. Qual o principal elemento fundamental de gestão no tempo atual? Qual o principal elemento de gestão no tempo atual? Então, a pergunta, ela quer o principal, ela não quer 2, 3, 4 elementos, ela quer só saber qual que é o principal elemento fundamental para a gestão. Mas eu acho que essa pergunta, a essa altura, vocês todos conseguiriam dizer tranquilamente, não é? Sim. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Mas isso não é aceitar a afirmação de Jesus. Isso significa concretizar na nossa vida pessoal, na nossa vida, digamos, de comunidade, de sociedade, organizar, viver essa experiência dessa escolha, né? Então, servir a Deus, usar do dinheiro para o serviço a Deus. Esse é o princípio, né, realmente sem o qual nós não podemos nem falar de caminho de vida consagrado, né? Então, a gente já percebe que a economia ela entra também na experiência da espiritualidade.
ela faz parte da espiritualidade. Esse negócio de deixar a economia só com uma pessoa e, digamos, totalmente trancada a 7 chaves para ninguém saber, isso é a pior estrada que existe, isso é veneno. Dom João, temos aqui o seguinte. Ontem conversamos sobre a licença para a venda e alienação de bens. Agora, quando nós precisamos comprar, adquirir e fazer novas construções, existe também a necessidade do pedido de licenças? Quando se trata de grandes somas, precisa no sentido, o primeiro, o governo, né? O governo local, no sentido da congregação. Depois, muitas vezes, se pode também ter, digamos, a opinião ou ter a consulta, digamos, também a nível, digamos, mais próximo ali das conferências, etc. Mas, quando se trata realmente de grandes somas que ultrapassam aquela soma, digamos, mais ou menos determinada, a gente precisa também de um cuidado da Santa Sé, né? Porque você não pode alienar totalmente um bem, vender totalmente um bem sem a licença da Santa Sé. Isso vale tanto para assumir como para... Porque se trata de operações econômicas, quando elas se tornam muito grandes, além daquelas aqueles valores que são determinados pelos bispos das próprias igrejas, né? Mas não para limitar, digamos, a liberdade, mas é para a gente não errar, né? É fácil em economia. Economia, o pessoal se aproxima para ganhar, não é para viver o evangelho, né? Nós queremos viver o evangelho, mas nós temos que ser um pouco, digamos, espertos e fazer as coisas juntos. Às vezes a experiência que a gente vive aqui com esse raio universal e esses princípios estudados também bem próximos do direito canônico são salvação de muitas coisas, né? Inclusive, depois, uma evolução de uma dessas compras ou de uma dessas vendas pode ser a evolução que, inclusive, a coisa pare, não tem problema, basta ser atualizado, né? Mas nos ajudarmos. Agora, é necessário a consulta de um certo valor para cima, né? Para alienação, acho que fica claro para a gente, sim, que tem que ter essa licença da Santa Sé, mas a questão de compras a gente vai comprar um imóvel com valor astronômico, vamos dizer assim, a gente vai fazer uma construção que requer um grande dispêndio de dinheiro. Para isso, não teria necessidade, era o governo local que determina. Sim, não, mas só que, digamos, se a gente vive um princípio de comunhão, se a coisa, por exemplo, pode se a coisa pode criar, digamos assim, uma insegurança, por que não consultar? Ao menos a consulta, né? Mas é nesse sentido da comunhão, não é de outro sentido. Não é de uma certa submissão porque nós temos o poder, não. Isso aí nós estamos acabando com isso, né? Agora, ajuda, porque se diz, olha, nessa questão aí, né? Se vocês pudessem ter atenção a isso, a isso, a isso. Às vezes as pessoas também que vão vender e vão comprar as propriedades são pessoas que estão muito mais preparadas também do que tantos outros. Então, não há problema, mas às vezes há dificuldade. Usar o dinheiro numa coisa em vez de usar noutra. Isso, por exemplo, a gente pode se ajudar, né? Como não? Tem 2 perguntas aqui no chat, Dom João, e a gente vai daí... As congregações na Europa têm personalidade civil e religiosa separadas, como aqui no Brasil? E a outra pergunta, após o pedido de licença à Santa Sé, quanto para se obter a resposta da Santa Sé? Acho que é o tempo, né? Quanto seria o tempo? Primeiro, digamos, do momento que... Então, primeiro, vamos ver essa primeira pergunta. Nós temos os 2 casos. Temos os que têm, digamos, a personalidade jurídica civil e as que têm a personalidade jurídica religiosa. Às vezes tem os 2 também. Normalmente tem os 2, né? Porque é uma segurança também para o caminho. A única coisa é saber administrar bem isso, né? Não deixar que um engula o outro, né? Sobretudo do lado civil, às vezes a gente ser, digamos, manietado, né? Ser, digamos, impedido de realizar o caminho que a gente tem que fazer. Com relação a essa outra questão, como é que era a questão mesmo? Ao tempo...
O tempo. Isso. Nós temos aqui, que é uma regra antiga essa, mas é por causa dos casos mais difíceis. Nós temos, por exemplo, os processos, né? Os recursos jurídicos, e eles exigem estudo, porque às vezes chegam para nós, por exemplo, 100 páginas, 200 páginas, né? Nós precisamos ver onde está o problema, o que é que pode realmente ser analisado. Para as coisas mais simples, essas licenças e tudo, nós não precisamos. Para essas coisas mais difíceis, até 3 meses, né? O nosso tempo aqui. Para as coisas mais simples, hoje, nós procuramos simplificar muito pelo uso do e-mail, pelo uso, digamos, da correspondência eletrônica. Facilita muitíssimo. Nós temos aceitado, né? Porque, digamos, o próprio papel se torna, digamos, a assinatura da verdade daquele pedido, né? Então, e nós temos tido também muito cuidado. Somos 40 pessoas que trabalhamos aqui nessa direção. Agora, tem alguns casos onde entram complicações. Aí, por exemplo, nós pedimos documentos. Aí é que o problema se atrasa. Porque, às vezes, a pessoa não levou em conta uma série de coisas. Por exemplo, chega um pedido, não veio a opinião do bispo e precisa ter a opinião do bispo. Precisa ter a palavra do bispo. É claro, tem que voltar, aí aquele documento tem que chegar. O documento pode chegar também via e-mail, via eletrônica, não tem problema nenhum. Depois manda, digamos, o documento para arquivo, manda o documento original. Mas isso para arquivo, mas manda depois, porque aí com o tempo a gente só recebe o documento e arquiva. Essa questão é necessária e nós estamos procurando fazer, né? Então, João. Então, aí, às vezes, o tempo é bem curtinho, né? O tempo não é muito demorado, não. Tá certo. Então, João, eu vou fazer só algumas considerações bem finais aqui, e daí a gente vai encerrar. Então, João, o senhor tinha dado um exemplo ali da posse do uso dos bens, e deu o exemplo do SUS, né? Que a gente acaba sendo conduzido pelo SUS a fazer algo contra a igreja. Mas os bens das organizações religiosas também têm outro fator, é que eles são muito bem localizados, né, na sua grande maioria. As cidades cresceram em volta das igrejas, e a casa paroquial e os bens da igreja geralmente estão nos melhores centros urbanos das cidades, né? Aqueles mais valorizados, aqueles mais vistos. Então, a gente também, muitas vezes, acaba alienando o bem ali, né, que nem o Dr. Hugo falou ontem, de uma igreja em Paris que virou um bar, virou uma boate, virou uma casa noturna, né? Então, é um outro exemplo que eu deixo para o senhor sobre a localização privilegiada dos nossos imóveis, né? Sempre, na grande maioria, estão localizados nos melhores lugares da cidade, seja uma cidade grande ou uma cidade pequena. A valorização é muito grande, e isso é tentador, né, numa falta de da entidade local ou da entidade vender, né, em busca do financeiro. E outro ponto que eu ia passar para o senhor também é quanto ao envelhecimento dos nossos membros e a diminuição das nossas vocações, que esse problema, que esse impacto, ele tem que ser pensado já, né? Talvez através de um planejamento estratégico, da gente, que nem o senhor falou, daqui 5, 10 anos, a gente vai ter que se unir, vai ter que se fundir com outra, vai se incorporar com outra. Mas eu fico pensando assim, se vamos tomar essa decisão daqui 5 anos, daqui 10 anos, por que a gente não pode discutir essa decisão já e esperar o tempo passar? Porque quando chegar lá na medida certa, a gente já vai saber o que fazer, porque a gente já discutiu isso previamente e já está decidido. Já foi decidido há 5 anos atrás que quando faltasse os membros, era isso que a gente ia fazer. Então, essa orientação eu sempre passo, Dom João, para as organizações religiosas, de discutir esses assuntos já. Não deixar para esperar os 10 anos para quando chegar lá, muitas vezes não ter nem tempo para tomar a decisão.
Perfeitamente, porque é uma das orientações agora que nós estamos assim acentuando, né? Nós temos casos, por exemplo, de congregações que já prevêem o desaparecimento, né? E eles fazem um caminho de 5 ou de 10 anos de aproximação. Aproximam primeiro o conhecimento, depois digamos, o carisma, se o carisma é compatível com outro carisma, se está mesmo na mesma linha, e depois as questões práticas, né, de governo, questões de bens, né? E quando chega o momento, já praticamente o passo jurídico que vai se dar já está realizado na prática, porque tem aquele espírito. Isso é bom porque a gente também é muito difícil para uma congregação que está morrendo ela aceitar essa morte, né? Não é fácil. Isso não é fácil para ninguém, né? Eu, na minha velhice pessoal, também já estou me acostumando com o fato de ia ter que morrer, né? E é daqui a pouco, né? Então, como é que vai ser isso? Aí, a fé é a que realiza em nós uma grande força mesmo, né? A vida que vem depois, se feita diante de Deus, ela vai ser melhor que a vida de agora. Isso vale também no aspecto, digamos, das nossas organizações. Então, João, eu quero novamente agradecer o senhor pela disponibilidade, por esse bate-papo que a gente teve ontem e hoje. Quero lhe dizer que ontem, quando eu voltei para casa, eu voltei muito orgulhoso e feliz do que aconteceu ontem. E hoje eu estou com o mesmo sentimento, né? É um prazer sempre tê-lo conosco. Agradeço. Peço que, se alguém tem mais alguma consideração a fazer, mas foi o combinado com o Dom João, já passamos um pouquinho do horário, e deixo o senhor à vontade para fazer as considerações finais e encerrar aí o nosso encontro com o senhor no dia de hoje. Muito obrigado. Antes disso, então, se alguém ainda quiser dizer alguma coisa, pode levantar a mão aí ou fazer a mãozinha lá, né? Falar, né? O pessoal da web geralmente é assim muito, digamos assim, muito comportado, né? Muito capaz de escuta, né? Mas eu acho que nessas coisas gerais nós estamos de acordo, porque hoje essas coisas para nós não são, digamos, o ensinamento que a gente faz de cima para baixo, né? Mas é a observação concreta da vida, né? Eu acredito demais na vida consagrada, demais. O pessoal frequentemente me pergunta de que congregação que o senhor é. Eu fico feliz com essa pergunta, né? Porque eu não sou nem de congregação nenhuma, né? Mas o pessoal sente que eu amo os consagrados, isso para mim é suficiente, né? Suficiente. E, digamos, a vida consagrada, eu não sei compreender um bispo que não ama a vida consagrada na sua diocese. Sabe? As dioceses que têm um grande número de consagrados sempre são igrejas mais ricas, são igrejas mais bonitas, são igrejas mais assim, não sei, mas tem um rosto mais completo. E saber que hoje não é favor nenhum a vida consagrada dentro da igreja particular, né? Mas é necessidade, faz parte. Né? Hoje se fala, o termo assim, digamos, jurídico é coessencialidade. Hierarquia e carisma, como Pedro e Paulo, né? Coessencialidade. As duas dimensões estão juntas. E é no escutar-se recíproco que a gente chega ao que Jesus quer. Agora, lutem para que a experiência da fé não seja absorvida por outras tendências. Aí, dentro dessa experiência da fé, o carisma, com o evangelho, tudo o resto que formou esse caminho, e hoje tem muita coisa boa da sociedade, da ciência, da tradição que pode nos ajudar. Né? E eu queria, então, deixar essa palavra realmente de... E outra coisa eu queria dizer também, e com isso eu termino. Algumas congregações passam por grandes dificuldades, e algumas até já sentem que vão devagarinho desaparecendo. Eu queria lembrar aqui que já teve congregação que ficou com um membro só. Membro só. Claro, ele tinha os seus apoios, seguramente, né? Mas foi fiel.
foi fiel até o fim, porque acreditou na luz que ele recebeu e foi fiel, né? Em alguns casos, Deus restaurou o carisma na história. Hoje são grandes congregações de novo. Teve congregações que foram abolidas pelo poder civil, né? Voltaram. Então, eu penso que nós não devemos temer. A nossa ação, ela tem um fundamento em alguém que tem o poder, né? E que tem a misericórdia nas mãos. O que compete a nós é realizar o testemunho. Se não for feito o testemunho, se não foram ouvidas as condições do tempo, né? Nós não chegamos a nada. E vou dar uma bênção final aqui, pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês, os que eu vi na cara, os que eu não vi a cara, né? Mas também agradecer imensamente essa pujança, né? essa energia, essa dinâmica da CRB, que é bonito demais, né? E vocês possam continuar a escavar fundo nesse caminho da vida de consagrados, né? E desenvolvam todos. Hoje temos os institutos seculares que o Papa chama de vocação revolucionária, né? Temos a Ordem das Virgens, que restaura a antiga Ordem das Virgens na Igreja desde o começo do tempo apostólico. Temos muitos casos onde reapareceu a Ordem das Viúvas também, né? Que é outro sinal muito bonito. Temos uma os próprios eremitas estão ressurgindo ligados a bispos, né? Que é corretíssimo. Então, tocar para frente. A vida consagrada ela tem dinamismo e está caminhando. Agora, vai depender muito da nossa docilidade e abertura. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso a cada um e a cada uma de vocês, viu? Obrigado, Dom João. Muito obrigada. E obrigado também em particular ao Fernando, que nos ajudou tanto, né? Tá bom? Obrigado. Obrigado. E aí o Frei Maicon, que parece que é o nosso técnico de administração aí dos computadores, né? Falou, tá. Isso Tá aí. bom. Tchau, tchau. Obrigado, Dom João. Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui no nosso... Dom João vai nos deixar agora, mas o evento continua. A gente vai dar 15 minutos de intervalo, tá? A gente vai voltar às 15h45 com os temas, então, das atualidades jurídicas que nem a gente tinha combinado, ok? Nossos assessores já estão presentes, então vai ter aí bastante assunto jurídico para a gente bater papo. Então, intervalinho de 15 minutos e pontualmente 15h45 a gente retorna. Um abraço. Até daqui a pouco. Finalizei agora as plaquinhas, tá? Daí na segunda-feira de manhã eu levo para a senhora. Michael, tá tudo bem, Michael? Tudo certo, aqui tá tranquilinho. Então tá bom. Eu peguei o macete aqui para parar o compartilhamento de tela de quem estava compartilhando, mas deu certo. Então, só foi isso que teve de problema aí. E também ali, às vezes, que Dom João perdia o microfone, eu não sei o que acontecia. Então, o sinal, para mim, aqui estava aparecendo que ele estava desligando lá, mas eu não sei se era uma interferência da rede dele, alguma coisa. Porque depois parou, né? Depois que ele... Isso, depois foi tranquilo. Depois que ele reclamou, daí parou. Então tá bom. Daqui a pouco a gente volta então, pessoal. Tranquilo, Vamos então. tomar mais um Toma um café. café. Já tomei umas 2 térmicas hoje aqui, mas vamos mais uma. Vai lá.
da tua, da parte trabalhista, eu acho que o único assunto que tem é sindicato. Então, eu acredito que se você apresentar, você está liberado. Certo. Meu receio era o horário do Lucas, que o Lucas falou que tinha um horário de aeroporto, por isso que eu perguntei se ele quer fazer antes do que você, entendeu? De qualquer maneira, a gente vai até às 17h30, que é o combinado aqui no evento. Agora, quem fala antes ou depois, depende só da gente. Então, Fernando, seu microfone está aberto.